bom, Tu és fiel, Tu és justo. A Tua misericórdia, Senhor, nesta manhã foi renovada para cada um de nós. A Tua palavra, Senhor, é aquilo que nos sustenta a cada dia, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, agradecemos por tudo aquilo que já foi proferido aqui, nesta manhã, e pela mensagem trazida agora por este sketch. Senhor, que Tu possas continuar a bendizer as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar e gostaria de nos levar ao livro de Lucas. E se esta mensagem tem um tema ou tem um título, eu gostaria de intitulá-la Verdadeiros discípulos geram verdadeiros discípulos. Amém? Somente verdadeiros discípulos podem gerar verdadeiros discípulos. Significa dizer que quando não há verdadeiros discípulos, provavelmente não há depois também verdadeiros discípulos. Porque este ministério, e praticamente todos nós, provavelmente à exceção de uma ou outra pessoa que aqui nesta manhã possa estar, nós conhecemos que este ministério ele é baseado em 4 colunas. Amém? Amém? Evangelismo. Qual é a outra? Diz sim. Não é disciplina. Isso faz parte do discipulado, a disciplina. Discipulado, mais obra social e o que é que sustenta tudo isto? A economia do reino, ok? São estas 4 colunas que, digamos, que baseiam este ministério e eu creio que têm que basear a vida não somente deste ministério, mas de todos aqueles que fazem parte deste ministério, ou pelo menos, e acima de tudo, aliás, daqueles que se dizem filhos de Deus e que se dizem novas pessoas em Cristo Jesus. E cada vez mais vai sendo difícil, não que agora as coisas sejam novas, porque diz que não há nada de novo debaixo do sol, mas temos a percepção, ou eu tenho a percepção, de que, e é comum nós dizermos, neste tempo estamos a viver tempos tão difíceis. Eu quero que os tempos difíceis, sempre os vivemos. Desde sempre houve grandes lacunas na igreja, desde sempre houve dificuldades na expansão do reino de Deus, desde sempre não foi um trabalho fácil e desde sempre, e isso mesmo nos atesta a Bíblia, não é? Quando fala das provações, das dificuldades, porque tantos servos de Deus foram passando com a dificuldade que se levantava diante deles, a dificuldade que se levantou diante de Neemias, a própria dificuldade que Jonas se impôs a si próprio. Ou seja, sempre houve barreiras, sempre houve coisas contrárias àquilo que era a vontade de Deus e àquilo que era o projeto de Deus. E por isso, neste tempo também, que é o nosso tempo, a nossa geração, é o tempo da nossa oportunidade. Nós estamos a viver o tempo da nossa oportunidade. Há pessoas que parece que estão à espera sempre de uma nova oportunidade, não é? E não veem a oportunidade que está a surgir às suas vidas. A oportunidade de poder ser novas criaturas, a oportunidade de ser filhos de Deus, a oportunidade de servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Porquê? Porque sempre estão à espera de uma outra oportunidade, de uma nova oportunidade, e deixam passar por entre os dedos a oportunidade que Deus lhes está a colocar pela frente. Mas, e voltando ao início, somente verdadeiros discípulos podem gerar verdadeiros discípulos. E nós nesta geração, eu creio, pelo menos aquilo que eu vejo, eu sinto que há uma dificuldade que não é nova, volto a dizer, não é nova. No entanto, temos a responsabilidade neste tempo, que é o nosso tempo, o tempo da nossa oportunidade, de nos constituirmos a nós próprios, cada um de nós, discípulo de Jesus, para que dessa forma possam outros também vir a dar continuidade ao trabalho, a ser levantados discípulos e poderem dar continuidade à expansão do reino de Deus, para que o reino das trevas possa retroceder. Amém? Estão todos comigo? Está tudo de acordo com aquilo que eu estou a dizer, não é? Glória a Jesus. Isso é muito bom, isso é muito bom. Bem, não sei se sempre será bom, mas é bom. Então, no capítulo 9 de Lucas, a palavra de Deus, no verso 23, já todos temos, diz uma palavra muito conhecida. E dizia a todos,
se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Talvez há muitas palavras na Bíblia que podem identificar ou que nos podem mostrar, segundo o conceito de Deus, segundo o conceito do próprio Senhor, o que é necessário para ser um discípulo. Mas eu creio que nesta palavra, neste pequeno verso, pequeno versículo, não é? Creio que aqui podemos encontrar a receita. A receita para que, a partir desta plataforma, tu e qualquer pessoa possam entender aquilo que é necessário para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque hoje em dia também nas igrejas e nas organizações cristãs, ou denominadas de cristãs, não é? Há muita tendência a que as pessoas se constituam discípulos e, se formos à raiz da palavra, um discípulo o que é? É uma pessoa que é uma seguidora. É uma seguidora de alguém. Segue uma doutrina, segue uma filosofia de vida, segue uma pessoa porque, entretanto, gosta da forma como essa pessoa se lhe apresenta, segue uma religião, segue uma denominação religiosa ou não. Enfim, há muitas formas de ser um seguidor. E aqui estamos a falar de ser seguidor de Jesus Cristo. E ele dá-nos aqui a receita. E dizia a todos que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. São é uma receita com alguns ingredientes. E o primeiro ingrediente que fala de negar-se a si mesmo. A negação de cada um que fazemos de nós próprios, muitas vezes, é nada mais, nada menos do que dar oportunidade a Deus que Ele nos use para a expansão do seu reino. Amém? Há tendencialmente, muitas vezes, acontece muitas vezes, e a nossa tendência é querermos que as pessoas nos sigam a nós. E isso poderá ser um erro. Aquilo que nós temos que fazer é fazer com que as pessoas entendam que, negando-se a si mesmas, estão a dar oportunidade a que Cristo possa fazê-las e fazer com que aconteça que elas possam seguir ao Senhor. Amém? Mas quão difícil é negar-se a nós mesmos, não é? É que há certas áreas da vida que a gente muitas vezes não estamos dispostos a negar aquilo que somos. A nossa forma de pensar, a nossa maneira de abordar as situações, a nossa maneira de falar. E muitas vezes há certas particularidades naquilo que somos que deveriam ser diminuídas para que realmente o caráter de Cristo pudesse cada vez mais crescer em nós e ser visível em nós. E este primeiro ingrediente, que é o negar-se a si mesmo, é importantíssimo. Aliás, numa comida todos os ingredientes são importantes, porque tu, quando tens aqueles ingredientes que são os ingredientes base, quando tu fazes uma carne estufada, quando tu fazes uma feijoada, há ingredientes base. Quando tu não tens lá um daqueles ingredientes, diz assim, isto está bom, mas falta aqui o que eu não tinha, não fui ao supermercado. Então, para ser um discípulo de Jesus, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, este é um ingrediente que é fundamental no meu ponto de vista, porque foi o próprio Senhor que disse. Foi Ele que disse, se quereis ser meus discípulos, pois, apontai os ingredientes. E nós passamos muitas vezes ao lado destas questões porque estamos mais envolvidos em querer formar pessoas segundo a nossa perspectiva e segundo muitas vezes a nossa convicção pessoal daquilo que a pessoa tem que ser ou deve ser. Aquilo que nós esperamos que a pessoa seja. E esquecemos que o nosso trabalho, e quando o Senhor nos chamou à sua casa, nos chamou à sua presença, quando o Senhor se apresentou a nós e disse que queria transformar a nossa vida,
disse que queria revolucionar a nossa vida. E nós um dia chegamos, compreendemos esse chamado, levantámos a nossa mão, quebrantámos o nosso coração e dissemos: eu aqui estou, Senhor, eu compreendo tudo aquilo que é o meu passado, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu disse, esteve errado na maior parte das vezes, eu sei que eu necessito da tua ajuda, aqui estou eu, aqui está o meu coração. Quando nós o fizemos, nós estávamos a submeter-nos debaixo da mão de Deus. Amém? Debaixo da mão de Deus. E a partir daí há uma obra que se tem que vir a fazer, a realizar. E o Senhor quer realizar essa obra, mas a dado momento das nossas vidas Ele encontra barreiras, como sempre encontrou, como já falámos. Desde outrora, desde os profetas, sempre encontrou barreiras. Mas cabe a nós, cabe a cada um de nós, não sermos nós aqueles que levantamos barreiras para que sejamos achados discípulos, verdadeiros discípulos, em aprendizagem, porque um discípulo, um seguidor, é um aprendiz. Está sempre a aprender. E há pessoas que deixam de tal maneira engordar o seu coração que se esquecem que ainda estamos num processo de aprendizagem porque somos discípulos. Somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo. E o Senhor quer encontrar em nós um coração que esteja disposto a negar-se a si mesmo. Esteja disposto a agarrar o prejuízo e dizer: eu fico com o prejuízo. Esteja disposto, tal qual como no sketch, após um erro cometido, um coração enganoso, dizer: ok, o erro foi meu, deixei-me envolver, deixei-me enganar pelo meu próprio coração, mas agora assumo. Eu nego-me a mim mesmo. Eu não vou tentar dar a volta ao assunto. Eu não vou tentar ludibriar uma vez mais as pessoas que me rodeiam, a liderança, a mim mesmo, e na expectativa consiga também ludibriar o próprio Deus. Negar-se a si mesmo é estar disposto a assumir os erros, a assumir as situações desvantajosas. Negar-se a si mesmo é estar vulnerável na mão de Deus e permitir que Deus, como diz o povo, escreva direito por linhas, mas somos nós que queremos muitas vezes escrever as linhas. Não damos oportunidade a que esse provérbio se faça real. Porque muitas vezes Deus quer escrever direito por linhas tortas e nós não entendemos. E interpretamos à nossa maneira. E não nos constituímos a nós próprios bons discípulos, verdadeiros discípulos, dispostos a negar-se a si mesmos para que o Senhor possa ser Ele a fazer a obra. Gálatas 5:24. Diz a palavra de Deus: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? E os que são de Cristo, tu e eu que somos de Cristo, devemos aprender, estar dispostos a sacrificar. Quantas pessoas eu tenho conhecido que não se dispõem a sacrificar a sua própria carne? Quantas pessoas nós temos conhecido, irmãos? E qual é o fim deles? Em que posição essas pessoas se encontram hoje à tua volta? Distantes. Pertencendo, mas não sendo. Estando, mas não desfrutando. Porquê? Porque não dispuseram a dar uma oportunidade a Deus de poder fazer Ele a obra, negando-se a si mesmas, negando-se à sua própria razão, negando-se à sua própria perspectiva da vida, das coisas, das situações, e colocando as coisas nas mãos de Deus, humilhando-se. Humilhando-se. Quanto nos custa humilhar? Quanto nos custa, como costumamos dizer, dar o braço a torcer, não é? Dói dar o braço a torcer. Quanto nos custa que alguém venha e nos diga que é ao contrário daquilo que nós pensamos e nós aceitarmos, ou pelo menos darmos a oportunidade que Deus possa mostrar o que está certo e o que está errado.
Quantas vezes levantamos, erguemos o nosso coração ensoberbecido, fazendo valer a nossa autoridade, como se a autoridade, como se o abuso da autoridade pudesse criar verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos, eles nascem no meio da negação, no meio da humilhação. Amém? É aí que nascem os verdadeiros discípulos. Não vai ser que estejamos a arranjar seguidores nossos, seguidores de nossas próprias convicções, seguidores dos nossos próprios ideais, seguidores dos nossos próprios discursos. Porque aquele que é verdadeiro discípulo, ele preocupa-se em não arranjar seguidores seus, mas sim aqueles que busquem ser seguidores de Cristo. Esse é o verdadeiro discípulo. Porque tem isso como prioridade, independentemente do resto. Só verdadeiros discípulos geram verdadeiros discípulos. E muitas vezes inflamamos os ouvidos e o coração das outras pessoas com os nossos próprios prejuízos, esquecendo-nos o quão prejudicial estamos a ser para aquela pessoa. Quanta peçonha estamos a colocar no coração daquela pessoa? Não estamos a ser verdadeiros discípulos. Estamos a necessitar nós próprios de aprender a ser discípulos. Para que através daquilo que somos, outros possam, se o quiserem, ser discípulos também de Cristo. Então, negar-se a si mesmo é um ingrediente fundamental. E muitas vezes vai ter que acontecer na nossa vida, negarmos a nós mesmos. Negar, ser aquilo que nós queremos que seja, para que seja aquilo que Deus quer que seja. Amém? Muitas vezes. Mais à frente, no capítulo 6 deste mesmo livro de Gálatas, e no verso 14, o apóstolo dizia: mas longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Isto que falava também há pouco o pastor Rui Viana, fala de que há que negar-nos a tantas e tantas coisas para poder permitir que Deus faça a obra na nossa vida. E através da obra feita na nossa vida, que outros possam usufruir e possam ser seguidores também de Cristo. Temos que pensar que não somos nós que fazemos discípulos. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que pessoas possam ser discípulas e possam ir aos pés de Cristo. Amém? Nós somos apenas ferramentas nas mãos do Senhor. E uma ferramenta na mão de um trabalhador tem que estar disponível, tem que estar apta. O martelo tem que estar disponível para as marteladas que o carpinteiro queira impor com ele. O serrote igual. E tantas coisas. E o Senhor diz que somos ferramentas em suas mãos. Ferramentas as quais Ele pode usar como quer e quando quer. Será que pode? Será que pode? Será que estamos disponíveis para ouvir, acatar, deixar-nos de ludibriar a nós mesmos, querer ludibriar os demais e sermos realmente essas ferramentas nas mãos de Deus? Quanto mais tempo vamos prolongar aquilo que não é prolongável, sob o risco de um dia terminarmos e termos vivido uma vida de aparência, dizendo-se discípulos, mas não seguindo a Cristo. Tinham o nome que era, tinham o nome que vivia, mas estava morta aquela igreja. Tinha nome de que vive, mas está morta. Tens nome de que vives, mas estás morto. É tempo de nos negarmos a nossa própria vida. Para quê? Para que a vida de Cristo cresça em nós. Amém? A negação é perca. A negação sempre vai ser prejuízo. A negação sempre vai ser morte. Sempre que negamos, morremos um pouco. Mas a palavra de Deus ensina: aquele que morre
Deus dá vida. Amém. Se com Ele morrermos, também com Ele seremos vivificados. Amém. Então, o negar-se a si mesmo implica dor, morte, prejuízo. Mas isso nada é comparável àquilo que o Senhor também tem para nos prometer e que nos promete. Amém. Que é vida e vida com abundância. Sim, porque quando morremos, morremos àquilo que é carnal. Àquilo que não presta. Àquilo que é a nossa essência humana. Isto tem que estar sujeita ao Espírito de Deus para que se realmente seja a luz de Cristo a emanar das nossas vidas. E sendo assim, Deus nos vê como discípulos. Pessoas que estão dispostas a sacrificar. Pessoas que sabem até onde é que podem ir. Pessoas que sabem até onde é que podem falar. Pessoas que sabem refrear a sua língua. Pessoas que têm tanto temor de Deus que não confundem as pessoas que estão ao seu lado. Mais vale estar calado do que muitas vezes dizer tantas e tantas barbaridades. As coisas piores que se pode fazer é falar mal uns dos outros. Sabias? Falar mal uns dos outros. É das coisas que se pode fazer pior. É falar mal dos servos de Deus, é falar mal dos pastores, é desdenhar dos pastores. E os pastores somos todos nós. Aqui não é uma questão eclesiástica, uma posição eclesiástica. Aqui são todos os pastores, são os filhos de Deus. Amém? E quando tu estás a falar mal de um filho de Deus, tu estás a negar o próprio Deus da tua vida. Cuidado. Cuidado. Quando a nossa língua está tão inflamada porque procede de um coração com tanta peçonha que não medimos aquilo que dizemos e estamos a envergonhar a obra de Deus na nossa vida. Estamos a negar o poder de Deus na nossa própria vida. Cuidado. O segundo ingrediente que eu queria falar era tomar a própria cruz. Amém? Gálatas 2. Para avançarmos. No verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus e estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? O verdadeiro discípulo está disposto a tomar a sua própria cruz. O apóstolo dizia, já não sou mais eu que vivo, mas agora Cristo vive em mim. A prioridade já não sou mais eu. Eu agora entendi que a minha vida, ela tem um objetivo. Eu antes pensava que o objetivo era eu. Quando os meus pais me geraram, eu nasci, quando eles me cuidaram, quando eles me ensinaram desde pequenino, eu pensava que eles estavam-me a preparar para que eu fosse eu, e eu fosse próspero, e eu fosse uma pessoa com êxito, e eu. Mas não, o apóstolo, passado tantos anos, ele entendeu que o seu passado, ele agora dizia, é lixo, porque eu entendi a verdadeira razão da vida. E a verdadeira razão da vida não sou eu. A verdadeira razão da vida não é aquilo que eu penso. A verdadeira razão da vida não é eu ser próspero ou não ser próspero. A verdadeira razão da vida é Cristo que vive em mim. E por isso, temos que aprender a tomar a nossa cruz. Tomar a cruz. Permitir que Deus viva em nós. Permitir que Cristo viva em nós. Para que o conceito que nós temos das nossas raízes, na nossa genética, que tudo tem que se mover de acordo a nós, possa desaparecer. Porque isso é a nossa genética. A nossa genética diz automaticamente e no nosso consciente está sempre presente. Se eu não olho por mim, quem é que vai olhar? Por exemplo, é uma frase que se pode ou que se ouve utilizar várias vezes. Como que, e eu não estou a dizer que as pessoas não têm que cuidar de si próprias. Eu sou um bocado descuidado. Mas tenho uma pessoa que vive comigo.
serve de guarda fiscal e fiscaliza-me. Irrita-me a fiscalidade, mas eu tenho que estar fiscalizado. Significa dizer que não estou contra as pessoas, nem posso estar contra as pessoas que cuidam de si próprias. Mas nós não somos o centro da razão da obra de Cristo. Amém? O centro é Ele. E nós, ferramentas, que a cada dia, aqueles que aceitaram e disseram ser que eu quero ser um discípulo de Jesus, têm que saber que o centro não está em nós. Muitas pessoas vão às igrejas para ser abençoados. Pura e simplesmente. A maior parte das igrejas neste país e pela Europa fora e pelo mundo fora, elas apregoam as bênçãos. E eu não estou a dizer que Deus não abençoa, porque Deus abençoa. Amém? Deus abençoa. Olha lá para esta igreja que está aqui. Olha a benção que é estarmos aqui. O que é que nós fizemos para estar aqui? Nada. A obra já foi feita. Se há pessoas aqui que são novas criaturas em Jesus, é graças a Deus. É graças àquela crucificação. É graças a que Jesus um dia tomou aquela cruz e pagou o preço no nosso lugar. E Ele agora diz, aquele que quiser vir após mim, leva a sua própria cruz. Crucifique-se a cada dia, Ele próprio. Crucifica. Para que possas, de alguma maneira, dizer como Paulo, olha, eu estou diferente, eu já não sou mais eu já não sou aquela pessoa. Já não sou mais eu que vivo com as minhas ataduras, com as minhas situações, sempre sendo um egocentrista, um egoísta, só pensava em mim, só pensava no meu bem-estar, no bem-estar da minha família. Eu já não sou mais assim. Deus abriu o meu coração de tal maneira que eu agora encontrei um espaço para as pessoas, eu olho para as pessoas de forma diferente, eu olho para as pessoas e vejo uma oportunidade nas pessoas. Porque eu levo sobre mim a minha própria cruz, os meus próprios padecimentos, o meu próprio pecado, eu crucifico. É mais fácil crucificar o pecado do outro. Amém? É mais fácil estar sempre a crucificar o pecado do outro. É mais fácil apontar o pecado do outro. É sempre mais fácil. E eu não estou a dizer que não devemos condenar o pecado. Mas não significa dizer condenar o pecador. Porque condenado já foi Cristo. Amém? Para que o pecador não mais seja condenado. Devemos condenar o pecado, não o pecador. Estou crucificado com Cristo, dizia o apóstolo. Então devemos tomar a nossa própria cruz. Há pessoas que querem às vezes tomar a cruz do outro. Até porque ela é feita de uma madeira mais requintada. Se eu estivesse no lugar daquele, a cruz dele é mais leve que a minha. A vida dele é mais frondosa que a minha. A vida dele é mais abençoada que a minha. Se eu fosse como A, como B ou como C. Se eu. E estamos muitas vezes a perder a oportunidade de permitir que Deus possa operar. E muitas vezes, não querendo levar a nossa própria cruz, não servimos de pontos de referência para os demais. Às vezes, descuramos essa área. E depois sai da nossa boca que não temos discípulos, não temos pessoas. Não estamos nem aí preocupados em formar discípulos. Eu vou-te dizer uma coisa. Conforme está, os verdadeiros discípulos podem gerar... Os verdadeiros discípulos geram verdadeiros discípulos. Eu poderia acrescentar e dizer, verdadeiros pais geram filhos que se tornam verdadeiros pais. Amém? Porque um discípulo é como se fosse um filho. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, trata-o por filho. Não sendo filho biológico, trata-o por filho. Porque
investiu naquela vida. Porque tratou de ensinar-lhe o verdadeiro Evangelho, tratou de se preocupar com ele, tratou de não falar mal das igrejas para o Timóteo, dos pastores das igrejas, advertiu às situações. No entanto, não lhe contaminava com coisas, falando mal deste e daquele e do outro. Não contaminava, porque sabia que não podia gerar um discípulo de Cristo. Seria gerar um discípulo de Paulo. Mas como a essência de Paulo já não era aquela, ele agora tinha Cristo na sua vida, então aquilo que ele transportava para Timóteo era o amor de Deus, a justiça de Deus, amém? A disciplina de Deus, a correção. Isso são valores que têm que ser transportados aos discípulos. E mais a quem? Aos nossos filhos, que são nossos discípulos também. Amém? Ah, não? Não são? Os teus filhos não são teus discípulos? Ai, não, espera. Não, agora há um novo conceito que eu estava-me a esquecer. Os nossos filhos não são da nossa responsabilidade educar. É do pastor? Ou é da esposa do pastor? E os que andam em tempo de escola, a escola que os eduque. Soa-te estranho isto? Boeda estranho. Os nossos filhos são os nossos discípulos primeiros. Amém? Então não percas isto. Um filho é o reflexo do quê? Ixi. Quando ele se porta bem, é uma alegria. E vem alguém e diz, olha que bem que o teu menino se portou. Dani Pinto, portaste altamente. E aqui o Vítor Pinto fica, é meu filho, então. Mas depois vem alguém, quando ele ainda estava na escola dominical, e dizia, o Dani isto, o Dani aquilo. Carla, não deve ser bem assim. Aquelas pessoas da escola dominical não estão a funcionar bem. O Dani não é assim. Mentira. Ilusão minha. Mas isto não acontece, não é? Isto não acontece. Quantas vezes já eu ouvi os filhos portam-se terrivelmente mal e os pais ainda defendem os filhos, ainda injuriam os irmãos. Terrível! Mas não foi nesta igreja, foi na outra, onde eu fui. Eu ouvi falar. São nossos discípulos, os nossos filhos, assim como aquele que está ao teu lado, assim como aquela pessoa que Deus pôs ao teu lado é teu discípulo. Então pensa, porque só verdadeiros discípulos geram verdadeiros discípulos. Se tu não és um verdadeiro discípulo, se tu não estás disposto a negar-te a ti mesmo, se tu não estás disposto a levar a tua cruz, se tu não estás disposto ao terceiro ponto, que é seguir a Cristo, então que discípulos vais tu gerar? Que vai ser das pessoas que estão ao teu lado, no dia a dia? O que é que elas estão a comer de ti? Sim, porque há aqui pessoas que todos os dias estão juntas. No caminhão, no trabalho, no escritório. Todos os dias estamos juntos. E há pessoas que estão sempre juntas. E quando eu vejo o discípulo de alguém, ou hipoteticamente teria que ser o discípulo de alguém, porque já caminha com aquela pessoa, há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, e eu vejo uma língua toda envenenada, um coração todo cheio de peçonha, eu digo, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Qual é o pai? Qual é a responsabilidade que o pai está a ter sobre aquele filho? Qual é a responsabilidade que aquele professor, porque não nos devemos chamar mestres, porque a Bíblia diz que mestre só há um, amém? Porque os discípulos seguem um mestre. Mas é que os discípulos não têm que seguir a nós, os discípulos têm que seguir ao mestre Jesus. Amém? Por isso não somos mestres, nós somos, professores. Por assim dizer, ainda estamos em aprendizagem, mas somos professores. É como aquelas pessoas que andam na universidade para atingirem um grau académico superior, um curso superior, no entanto já ensinam na escola primária, por exemplo. Amém? A comparar. Cuidado com as pessoas, com os teus filhos. Porque um filho, um discípulo, é o reflexo do seu pai, do seu mestre.
do seu professor. Isso não te inquieta? Dormes bem com isso? Então permite que te diga. Se um pai dorme bem com isso, se um professor, um mestre dorme bem com isso, então atrevo-me a dizer que o teu coração está cauterizado. Tanto se dá como se me deu. Quem tem que tomar as iniciativas, quem tem que fazer as coisas, que faça. Eu vivo bem com isso. Mas eu venho à igreja todos os domingos, eu ouço o Evangelho todos os domingos, eu levanto a mão, oram por mim, eu caio, eu levanto-me e volto a cair. Mas depois no meu dia-a-dia não há o reflexo disso. Porque eu não estou disposto a levar a minha cruz. É pesada demais. Porque eu não estou disposto a negar-me a mim mesmo. Não estou disposto a fazer aquilo que dizem porque eu tenho que fazer. Não estou disposto. Não é assim. E o resultado vê-se. Temos resultados à vista. Mas o Senhor sempre está disponível para voltar a escrever direito por linhas tortas. Terceiro ponto, seguir a Cristo. Para terminar, Atos capítulo 4, verso 12. Colossenses. Vamos primeiro a Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 20. Capítulo 20, verso 20... capítulo 2, verso 20 ao 23. E diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques naquele outro, segundo os preceitos da doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Amém? Muitas vezes somos mais propensos a seguir um sem número de ordenanças e de histórias e de levar as outras pessoas a seguir essas... Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu vim a este ministério e qualquer uma das pessoas, de 99% das pessoas que aqui estamos, viemos a este ministério e quando entramos aqui neste ministério nos foram colocadas um sem número de regras, situações. Verdade ou mentira? Verdade. Amém? Mas o propósito de Deus, e o Senhor diz que nós, onde está o Espírito de Deus, aí há o quê? Há liberdade. Mas há pessoas que continuam condicionadas pelas regras, pelas normativas com que se rege o ministério. Porque aprenderam e viveram associativamente e não conheceram ainda a liberdade que há em Cristo Jesus. Agora, isto transporta-se para os discípulos. Isto transporta-se para os filhos. Quantas vezes, provavelmente, ou será que não está aqui hoje essa pessoa, disseste para o teu filho ou para a tua filha, não faças isso, já sabes que o pastor não gosta. Já sabes que o fulano tal... Já sabes que na remar, não. Já sabes que na remar, não o outro. Fazemos culto a estas mesmas coisas que não têm importância nenhuma, segundo a palavra de Deus, contanto que nós vayamos à liberdade que há em Cristo. Porque todas estas coisas deixam de ser lei, regra. Porque Cristo traz-nos à liberdade. E aqui o problema está em quando nós vivemos desta forma, não sendo verdadeiros discípulos, porque não há liberdade na nossa vida, e passamos aos demais, aos nossos filhos, às nossas filhas, que aqui é assim porque vivemos aqui. Agora é assim porque vivemos aqui nesta casa com estas pessoas. Aqui é assim porque vivemos na remar, filho. Filha, não podes fazer porque na remar não se faz. Estamos a criar discípulos de quê? Da remar? Do
do pastor tal? Das nossas próprias vidas? Ou estamos a ensiná-los a ir à liberdade de Cristo para que eles sejam verdadeiros discípulos de Jesus? E possam viver no meio da tormenta, vivendo em liberdade. No meio da aflição, vivendo em liberdade. Porque conhecem a essência da vida, que é Cristo. O que é que estamos a transportar para os nossos discípulos? Para os nossos filhos? Verdadeiros discípulos geram verdadeiros discípulos. E o oposto também sabemos o que é que acontece. Não vale a pena dizer. Para terminar mesmo, Atos capítulo 4, verso 12. Já me estou a motivar e eu não quero. É melhor terminar já. Diz a palavra de Deus: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Que a base da tua conduta, que a base da tua vida seja Jesus, tudo aquilo que tu faças como discípulo de Jesus, esteja Jesus no centro, esteja Jesus na base, para que todas as pessoas que estão à tua volta, para que os teus filhos possam entender que o centro da tua vida não és tu, o centro da tua vida não é aquilo que tu fazes, o centro da tua vida não é a posição hierárquica que tu obtens, o centro da tua vida não é a dimensão do ministério que tu tens, o centro da tua vida não é a forma como tu andas na vida, senão que o centro da tua vida é Cristo que vive em ti. Amém? Que seja esse o ensinamento que tu passas aos teus filhos e às pessoas que se acercam a ti. Deus te abençoe. Amém?